Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um convidado super especial. Se vocês me acompanham já há algum tempo, vocês sabem que eu sou uma buscadora de várias técnicas e vários conhecimentos que melhoram a nossa vida e que fazem a gente se transformar, crescer e evoluir. E eu sou uma grande curiosa também e costumo buscar profissionais que também podem me apoiar. Assim como eu apoio outras pessoas, eu também busco quem pode me apoiar para eu crescer cada vez mais. Ferramentas, técnicas e conhecimentos que eu mesma já experimentei e por isso eu quero que vocês também conheçam. E hoje o meu convidado é o Dr. Carlos Veiga Júnior, que é o criador do gerenciamento bioemocional. Tudo bom, Dr. Carlos? Tudo bem, Seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Muito obrigado você pelo convite. E ele é um super especialista e ele vai falar um pouco pra gente sobre como que a relação com os nossos pais, com o pai e a mãe, influenciam na nossa vida. Fala um pouquinho pra gente. Obrigado pela pergunta, porque esse, de fato, é o tema central do nosso trabalho, que é entender como funcionam as relações mais íntimas da nossa vida, que são as relações nossas com os nossos pais e nós como pais. Nós entendemos que todo relacionamento humano tem suas arestas, tem suas farpas, os seus dramas, seus conflitos. E esses conflitos, segundo o nosso entendimento, começam dentro de casa. Todas as guerras começam dentro de casa. E normalmente começam entre um casal. Então nós sabemos que criar filhos depende desse entendimento entre um casal. Todo mundo sabe disso. O que a gente não sabe é como se faz para criar um ambiente estável e equilibrado dentro de uma casa quando você não usa o princípio da unidade para se relacionar com o outro. Então, o que a gente ensina e o que a gente aprendeu é consciência de unidade. E isso é um paradigma totalmente diferente. É muito difícil compreender o que nós vamos falar sobre o ponto de vista da dualidade, porque a dualidade sempre enxerga o outro como o responsável pelos nossos dissabores, pelas nossas frustrações. E o nosso campo de visão, ele é um pouco diferente. Na verdade, ele é baseado num curso em milagres, que é um curso para treinar a mente Advaita, a mente não dois, a mente não dual. É um curso... O que seria uma mente dual? A mente dual é a mente que vê o certo e o errado. É a mente que entende que isso está bem e que isso está mal. Isso é uma ilusão. Nós vivemos nesse mundo dual, porque isto para nós é simplesmente um sonho. Na verdade, nós somos seres sem forma, somos seres espirituais, nós nunca nascemos nem podemos morrer. E esse mundo é o mundo dos começos e fins. Então aqui tudo está relacionado à forma. Por isso é que nós experimentamos a acusação e os casais se acusam. A verdade é que todas as brigas são porque um nunca faz o que o outro quer que faça. Então, o marido nunca faz o que a mulher quer que ele faça e a mulher nunca faz o que o marido quer que ela faça. E isso é assim a tal ponto em que as irritações vão gerando ambientes muito ruins dentro de casa. Isso piora muito quando vem os filhos. Porque quando vem os filhos, aí mesmo é que um não faz o que o outro quer. E obviamente que do ponto de vista dual, não se pode compreender a experiência do aprendizado. A experiência do aprendizado só é possível quando você sai dessa mente que condena, quando você sai dessa mente que julga e parte para o entendimento de que você é uma consciência que habita um espaço-tempo e esse espaço-tempo é único e exclusivo seu. Não há nenhum personagem externo que não seja um personagem da sua consciência. Então, quando você está lidando com seu marido, quando você está lidando com a sua mulher, você sempre está lidando consigo mesmo. Então, quando você ataca seu marido, quando você ataca a sua mulher, você está criando um ambiente ruim para você internamente, porque não existe o seu marido e não existe a sua mulher. Existem personagens da sua consciência. Então,
quando eu estou irritado com a minha mulher, quando eu estou irritado com meu marido, o que eu estou fazendo é experimentar do meu próprio veneno, é experimentar a acusação e o julgamento. E isso só é possível através de uma visão dual, quando eu vejo que o outro está ali. Mas aquele outro que está ali não é nada mais do que um corpo e um personagem que eu inventei. Então, se eu sou capaz... É uma projeção inconsciente das coisas que foram reprimidas em mim. Mas isso não se pode entender, porque do ponto de vista dual, sempre existe a tendência de apontar para fora e buscar um culpado. E o que a gente ensina é que fora não tem nada. Fora tem seres, veículos físicos, humanos, que são expressões de espelhos, são nossos espíritos, amigos e irmãos que seguram a moldura do espelho para que a gente possa se conhecer a nós mesmos. Essa é a razão principal pela qual os casais se desentendem. E o que isso causa nas crianças? Quando eu era criança, estava lá na minha casa, o que essa relação desse casal vai gerar nesses filhos? Essa pergunta é muito interessante, porque primeiro isso tem a ver com o que a gente chama de projeto sentido gestacional. O projeto sentido gestacional é que todos nós fomos um projeto e esse projeto tem um sentido. E isso está ligado ao momento da gravidez da nossa mãe. Hoje, a ciência epigenética condutual nos demonstra que os primeiros 3 meses de gestação condicionam toda a vida adulta do indivíduo. Então, o ambiente entre a mãe e o pai, quando a mãe está grávida, já está conformando o que vai ser aquele indivíduo durante a vida. E esse indivíduo, depois, durante a vida, não tem nenhuma ideia de que está sendo controlado por informações inconscientes que recebeu da mãe enquanto estava grávida. Essas informações continuam acontecendo ao longo da gravidez e depois continuam acontecendo ao longo da infância e adolescência. Mas elas são muito vamos dizer, têm um peso muito maior do ambiente emocional da mãe nos primeiros 3 meses de gravidez. Depois tem a questão do binômio mãe-filho, porque nós biologicamente estamos vinculados à mãe. Todos nós fomos mãe. Então, as crianças até 3 anos não têm identificação, não conhecem o eu. São a mãe. Então, além disso, esse é um período também muito importante no condicionamento da criança que vai se tornar um adulto. Portanto, esse período da infância até os 3 anos está também condicionando os programas que o adulto vai usar. Além disso, é preciso considerar que um cérebro humano até os 6 anos de idade não atinge, o cérebro humano, para quem não sabe, para vocês que estão nos ouvindo, trabalha com 4 faixas de frequência, que é beta, alfa, teta e delta. Delta é dormindo e beta é a vigília, isso que nós estamos usando aqui. E alfa e teta são ondas muito baixas que a gente considera como sendo ondas de hipnose. E o cérebro das crianças, até os 6 anos, não chega a beta. Ou seja, as crianças sempre estão sendo, as crianças até 6 anos de idade, estão sendo hipnotizadas pela mãe e pelo pai, e a mãe e o pai não têm consciência disso. E muitas vezes o que a criança vê do ambiente familiar é desamor. Então, desamor, violência, grito, mentiras, traições, isso é o dia a dia dos casais, né? A irritação, a raiva, e tudo isso aquela criança está sendo hipnotizada dentro desse ambiente. E a criança está aprendendo que isso é amor. E depois a criança não sabe, depois se torna um adulto, vai buscar uma relação de violência, de grito, de mentira, de traição e não entende por que está repetindo essas pautas. Está repetindo essas pautas porque este foi o ambiente emocional da mãe no projeto sentido gestacional e esse foi o ambiente em que essa criança viu e se desenvolveu intelectualmente. Depois chega um período da adolescência, que esse período da adolescência, o Jung dizia que a adolescência é um arquétipo, né? Porque é muito importante que nesse momento os pais comecem a liberar
esse adolescente para se individualizar. Porque se essa criança que está se tornando adolescente, esse adolescente, se não se tornar independente do pai e da mãe, não vai conseguir ser um verdadeiro chefe de família, não vai conseguir ser uma verdadeira mãe de família, não vai conseguir se doar ao casal, à nova família que se criou. Então nós sabemos que isso tem uma influência muito grande, porque muitas mulheres se queixam de que seus maridos, qualquer coisinha, passa na casa da mãe. E a mesma coisa acontece com algumas mulheres que qualquer coisa que aconteça entre o casal, vão lá se queixar com a mãe ou vão falar com a mãe. Ou seja, se nós não compreendermos como funciona a relação, nós vamos seguir na vida adulta interpretando a coisa como se houvessem culpados do lado de fora. E do lado de fora não há nada. A gente sabe, por exemplo, que seu pai. O seu pai se chama? Armando. Armando. O Armando que a Letícia conhece, a sua mãe não conhece. O Armando que a Letícia conhece, seu irmão não conhece. O Armando que a Letícia conhece, os amigos dele não conhecem. O Armando que a Letícia conhece, os pais dele não conheciam. O Armando que a Letícia conhece não tem testemunhas nesse mundo. O Armando que a Letícia conhece é um personagem da consciência da Letícia. Sim. Portanto, quando você se irrita com o Armando, você está se irritando com um programa interno. E aí você vai ter sempre o ponto de vista dual, vai te levar a condenar o Armando quando o Armando fizer aquilo que você não quer que ele faça. E isso não é real, porque na verdade é como se você estivesse provando do seu próprio veneno. Você está projetando inconscientemente no Armando aquilo que foi introjetado em você na infância e na adolescência, no útero da mãe, na infância e na adolescência. Muitas coisas são reprimidas nessa fase, principalmente de ordem sexual, os dramas humanos. Isso eu quero deixar bem claro, tá? Os dramas humanos são de ordem sexual. Isso não fui eu que disse, isso o Freud já disse, o Jung já disse isso. Na verdade, isso não é difícil de entender para vocês que estão em casa. Se vocês olharem para a natureza, vocês vão ver que na natureza só existe briga por duas coisas. Você já sabe o que é. Comida e sexo. Em termos de vegetais, comida seria sol, alimento, energia. Então as plantas também lutam por alimento, lutam por sol. E as plantas lutam por sexo. E os animais lutam por comida e lutam por sexo. Só por essas duas razões. E os seres humanos lutam por comida e por sexo. Só que nós não caçamos mais. Então, para nós, comida é... dinheiro. E, se a gente quer dizer, isso parece um reducionismo, mas esse reducionismo não fui eu que inventei, é só olhar para a natureza e perceber que isso é assim. Mas nos seres humanos isso ainda vai um pouco mais além, porque para que os homens querem dinheiro? Para ter sexo. Sexo, certo? Então, por isso, muita gente não ganha dinheiro, porque tem programas familiares de que o dinheiro estragou a família. Porque com dinheiro o homem teve outra mulher, mais outra mulher, e então tem muita gente que se boicota e não consegue ganhar dinheiro por um problema interno de que o dinheiro, isso está condicionado. Destrói tá? a família. Por exemplo, se no período da gravidez da minha mãe, meu pai se entendeu com outra mulher porque tinha dinheiro, então a minha mãe me condicionou a não ter dinheiro porque assim eu não destruo a família. Então, na verdade, no final das contas, para os seres humanos, tudo se reduz a sexo. E as guerras internas dentro de casa são por desonestidade. Desonestidade com relação a sexo. E desonestidade com relação a dinheiro. Porque as mulheres fazem caixa 2, escondendo o dinheiro do marido, por medo. E os maridos fazem caixa 2, escondendo o dinheiro das mulheres, por medo. Porque, no final das contas, quando não se esconde dinheiro, se escondem fantasias sexuais. E nós somos uma raça não monogâmica, todos os seres humanos se interessam, eu quero dizer isso para vocês que estão me ouvindo, para que vocês eliminem a culpa, porque isso está no dogma religioso. O dogma religioso é que impôs essa verdade que não é verdade
E nós somos uma raça que se interessa por várias pessoas durante a vida. Nós nos interessamos sexualmente e temos vontade de nos relacionar sexualmente com várias pessoas. Quando isso é reprimido, a gente sabe que tipo de distorções isso pode acontecer. Nós sabemos o que acontece com os padres, o que acontece com as freiras e o que acontece com as violações, com as perversões, com tudo que está de distorcido relacionado ao sexo, e isso está dentro das nossas casas. Então, as famílias hoje estão vivendo esses dramas por hipocrisia, porque não se conversa sobre isso, não se fala sobre isso, e o que se faz é simplesmente apontar para o outro buscando um culpado. Como se eu não fosse responsável pelo meu entorno, como se eu não fosse responsável pelas coisas que eu estou projetando, como se eu não fosse um espírito sagrado e você fosse outro. E eu sou seu marido e você é minha mulher, e em vez da gente entrar num processo de compreensão, num processo de aprendizado do que é que você tem de informação, da sua informação familiar, porque você foi atraída por mim e eu fui atraído por você. Então, o que é que essas informações têm em comum para que o campo quântico tenha nos aproximado? Então, a gente sabe hoje que a mesma informação que aproxima os casais, quando não é resolvida, afasta os casais. Então, esse mecanismo, é preciso que a gente entenda que essa paixão, que a gente acha, fulano se apaixonou, eu me apaixonei, estou apaixonado, vi uma pessoa, borboletas na barriga. Essa história não é bem assim, tá? Porque o que aproxima as pessoas é o campo quântico. Nós somos informação no campo quântico. E essas informações buscam se complementar para solucionar a culpa das gerações anteriores. Na verdade, nós como espíritos viemos à Terra para eliminar a culpa. Nós somos trabalhadores de Deus. E nós viemos aqui para eliminar a culpa. Só que como nós não temos esse entendimento, seguimos apontando para fora, seguimos buscando os culpados, a culpa continua e aquilo que nos uniu acaba nos separando. E a gente está sempre repetindo as histórias geração após geração. Vamos repetindo as histórias pateticamente. Somos repetidores de histórias. Cada pessoa que olhar para a sua árvore genealógica e começar a investigar, o professor diz que, Henrique Orbeira, ele diz que toda criança deveria entrar no seu primeiro dia de aula na escola com a sua árvore genealógica nos dentes. Porque a árvore genealógica, nossa árvore genealógica é um tesouro. Quando a gente começa a ver que nós somos patéticos repetidores das histórias dos nossos pais e das nossas mães, a gente pode ter um insight e realmente se libertar disso. Porque Jesus, por exemplo, dizia: se você vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua mulher, seu marido, seus filhos e inclusive a você mesmo, não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus Cristo queria dizer com isso? Para você odiar todo mundo? Claro que não. Ele queria dizer que se você não se desvincular dos programas que foram introjetados em você pela família, você não pode ser inocente. Porque Jesus Cristo era um símbolo de inocência. Por isso ele dizia que o reino dos céus era das crianças, porque as crianças são inocentes. Nós somos repetidores. E repetidores por quê? Porque o campo quântico está nos dando uma e outra oportunidade para que a gente elimine a culpa. Entendendo que essa atração foi feita exatamente porque os mecanismos no universo tudo está equilibrado e o mecanismo de atração dos casais é chave e fechadura. Se você descarta uma fechadura que encaixa com a sua chave porque não soube solucionar isso, o campo quântico não tem problema nenhum, no campo quântico só existe abundância, vai te trazer outra experiência da mesma maneira, vai trazer a mesma experiência. Aí você troca João por Chiquinho, mas Chiquinho é João vestido de Chiquinho. O padre Anthony de Mello, que é um padre jesuíta, nasceu em Bombay, na Índia, em 1932, se não me engano, morreu em Nova York. Também o padre Anthony de Mello também nos diz isso, de que se você não odiar, não rejeitar seu pai e sua mãe, você nunca poderá ser você mesmo. Padre Anthony de Mello queria que você rejeitasse seus pais? Claro que não. Ele falava em termos de programa. Se você não se liberar dos programas familiares que foram introjetados em você, você nunca vai conseguir ser um indivíduo. E se a audiência estiver vendo agora e estão perguntando assim, mas como é que eu faço para me libertar disso? Né? Como é que eu paro de repetir? Isso é muito interessante, porque a pergunta como
é a pergunta dual. Hoje o psicólogo transpessoal mais importante do mundo, que é o Ken Wilber, ele diz que a pessoa que pergunta como acredita que a solução está fora. E fora não há nada. Portanto, a pergunta como está totalmente descartada. A vida nos ensina como. Apenas nós precisamos estar atentos, porque a vida nos dá todas as oportunidades de perdoar, de aprender a perdoar. Não se trata de outra coisa, se trata de aprender a perdoar. Perdoar, 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 até entender que não há nada para perdoar, que tudo é perfeito aos olhos da criação. Acima de qualquer imperfeição humana, paira absoluta perfeição divina. E nós precisamos ter olhos para ver a perfeição divina e entender as experiências que vêm na nossa direção. Não existe um como, não existe uma receita de bolo. Existe confiar no amor, confiar na perfeição divina. Não arguir a criação, não dizer... Ei, você fez aquele bom e aquele ruim. Isso não existe, isso não tem nenhum sentido. Então, na verdade, o como vai aparecer na vida de cada um. Como você vai perdoar, a vida vai te ensinar. A vida vai trazer para você todas as oportunidades de você praticar isso. A gente só tem que decidir, né? Escolher. Só decidir. Você decidir quem é o seu professor. Se o seu professor é amor ou se é medo. Maravilhoso. Gente, se vocês gostaram, é incrível o conteúdo dele, o trabalho dele. Se vocês gostaram e querem saber mais sobre isso, deixem aqui nos comentários as perguntas, as sugestões de vocês, os comentários, o que vocês pensaram sobre isso. Que quem sabe a gente faz num outro momento, uma outra entrevista, uma aula ao vivo que a gente pode fazer com o Dr. Carlos Veiga. Ele é nosso parceiro aqui e em outros momentos a gente pode trazer outros conteúdos sobre esse. E também aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o Instagram dele, que é o Gerenciamento Bioemocional, e também o canal do YouTube dele para vocês poderem acompanhar esse trabalho incrível, tá bom? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, também curte aqui, se inscreve no canal para vocês também receberem notificação sempre que tiver um vídeo novo.